Pessoal, vamos dar seguimento às nossas aulas. Agora a gente vai falar sobre Mycobacterium, certo? Micobactérias em geral. E os dois representantes que a gente vai utilizar para ilustrar esse grupo é Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium lepra. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre Mycobacterium tuberculose, certo? Inicialmente, é importante saber quais são os pontos que a gente vai trabalhar nessa aula. Vamos ver as propriedades importantes do micro-organismo em si, vamos estudar um pouco sobre a doença tuberculose, suas formas de transmissão e a epidemiologia. Vamos também entender um pouco da patogênese, os achados clínicos associados a esse micro-organismo, o diagnóstico, tratamento e formas de prevenção. Ok? Vamos começar com as propriedades sobre o micro-organismo para vocês entenderem microbiologicamente como ele é. Então, primeiro, esses micro-organismos, eles têm a morfologia de bastonete, né? Como se fosse forma bacilar, né? E eles têm um crescimento bastante lento. O tempo de geração, ou seja, um tempo para uma bactéria formar outras duas bactérias, né, se dividir e formar duas, é de 18 horas. Então, a cada 18 horas, uma bactériazinha se transforma em duas bactérias por aquela fissão binária. Isso é muito tempo, porque geralmente o tempo de geração é muito menor, é 1 hora, é meia hora. Alguns micro-organismos super rápidos, como alguns clostridiums, eles têm um tempo de geração de minutos, né? De 15 minutos, de 12 minutos. Então, é um tempo de geração bastante lento, ou seja, o crescimento microbiológico desse organismo é muito lento. Ele precisa de altos níveis de oxigênio para sobreviver, ou seja, é um micro-organismo aeróbio, e a parede celular desses micro-organismos é diferente da que a gente estudou. Por quê? A gente viu que a parede celular permitia que a gente diferenciasse os micro-organismos em gram positivo e gram negativo, lembra? Só que esses micro-organismos, eles não coram muito bem frente à coloração de gram, que na parede celular deles tem alguns lipídios complexos que não estão presentes em outros micro-organismos, como o ácido micólico. Isso é muito importante. O ácido micólico, ele é encontrado nessas micobactérias e isso dá a eles essa característica álcool ácido resistente. Eles conseguem reter corantes na coloração, mesmo sob a ação de soluções alcoólicas e ácidas, que geralmente isso não acontece com as outras bactérias. Então, eles são bacilos álcool ácido resistentes, BAR, B-A-A-R. Então, isso é bem característico desse grupo de micro-organismos. E por ele ter essa parede celular mais resistente, serosa, eles conseguem sobreviver por mais tempo em superfícies inanimadas, né, em superfícies, e dão a eles essa característica de resistência. A presença desse ácido micólico é importante para o desenvolvimento desse fator corda. Quando a gente observa esses micro-organismos ao microscópio, a gente vê eles emaranhados, como se fossem umas cordinhas de novelo de lã, todas juntinhas. Então, quando o micro-organismo não possui esse fator corda sendo produzido, geralmente é um micro-organismo que não causa doença desse grupo aqui, ou um micro-organismo que já está fragilizado, porque o paciente já está fazendo algum tratamento medicamentoso com antibiótico e aquele micro-organismo ele já está com o seu metabolismo afetado, certo? Isso a gente vai ver uma figurinha mais lá na frente. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem as colônias desse micro-organismo. Olha como é diferente daquelas que a gente viu no laboratório, né? Essa colônia aqui, ela é mais rugosa, juntinha e demora bastante para crescer. Isso aqui está num aumento gigante, mas ela é bem pequenininha e bem enrugadinha. Bem diferente da que a gente estudou, certo? Vamos entender um pouquinho sobre a doença tuberculose. Vocês sabiam que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo todo estão infectadas com tuberculose e muitas delas não sabem que estão? 1/3 da população mundial tem tuberculose, certo, gente? Ou na forma inativa ou na forma
ativa. Por quê? 90 a 95% da infecção, principalmente no momento mais agudo dessa infecção, é contido pelo sistema imunológico. Então, o micro-organismo ele fica como se fosse preso, encapsulado, ele não consegue se desenvolver. A patologia a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, a fisiopatologia. Mas o que vocês precisam saber é que o sistema imune ele consegue conter essa infecção no pulmão. Só que, quando a gente se submete a alguma atividade ou alguma situação que compromete o nosso sistema imune, esse micro-organismo pode começar a ter condições de se multiplicar, porque há uma baixa na atividade do nosso sistema imune. Então, a gente tem um comprometimento desse nosso sistema. Quais são as situações que fazem com que a pessoa que já esteja previamente contaminada e que possa, de fato, enfim, desenvolver essa doença no futuro, podem estar acarretando essa ativação do bacilo? Nós temos a síndrome da imunodeficiência adquirida humana, AIDS, que a presença desse vírus faz com que a gente tenha um desbalanço imenso no nosso sistema imune, e a tuberculose é das infecções oportunistas a mais perigosa para quem tem AIDS. O envelhecimento, a desnutrição, moradia precária e baixo poder aquisitivo. Ou seja, geralmente, mas isso não é uma regra, mas geralmente, as pessoas que contraem tuberculose são aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão em situação de vulnerabilidade, que são pobres e que não têm condições nem de ter a subsistência mínima. Então, tem um sistema imunológico muito fragilizado. Por ano, 3 milhões de pessoas morrem devido a essa doença. Das doenças infecciosas, ela está no topo das doenças que mais matam, sozinha, né? E a ocorrência de 8 milhões de novos casos a cada ano. Então, é difícil controlar essa doença, vocês vão ver alguns dados epidemiológicos mais lá na frente, porque é um micro-organismo resistente e de fácil dispersão, certo? Como é que ele se transmite? Por gotículas respiratórias, né? Então, é um micro-organismo altamente contagioso. Aqui vocês podem ver um exemplo do que é um perdigoto, olha só. E esse perdigoto, se ele tiver de 1 a 10 bacilos, que é muito pouco, já consegue contaminar uma pessoa. É por transmissão interpessoal, claro, de pessoa para pessoa, por esses aerossóis respiratórios. E o pulmão é o sítio infeccioso da doença, é onde o micro-organismo tem preferência, tropismo, né? Eles crescem principalmente dentro de macrófagos, certo? É um micro-organismo que gosta de crescer dentro de outras células, é um patógeno intracelular e cresce principalmente dentro dos macrófagos. Esses micro-organismos, gente, eles são resistentes, como eu falei, por causa daquela parede serosa, a dessecação, principalmente, a álcali e a desinfetantes químicos. Então, eles são difíceis de higienizar quando a gente tem um paciente tuberculoso. Não são todas as manobras de higienização que a gente consegue neutralizar. Por isso que a dispersão é muito alta. Além dele conseguir sobreviver em superfícies inanimadas, não é toda higienização que a gente vai conseguir eliminá-lo completamente, certo? Então, dados epidemiológicos no Brasil. Aqui eu trago alguns gráficos importantes. No Brasil, em 2009, esse aqui é o boletim epidemiológico mais recente de 2020, certo? Em 2019, foram diagnosticados 73.864 casos novos de tuberculose, o que correspondeu a um coeficiente de incidência de 35 casos por 100 mil habitantes, certo? Como vocês podem ver aí, a gente tem uma diminuição gradual para outras faixas etárias ao longo dos anos e um aumento para menores de 10 anos. Mas, de uma forma geral, muita gente consegue contrair essa doença, né, de todas as faixas etárias, principalmente aqui nessa amarelinha, mais de 65 anos, que é o que a gente falou, que eu falei para vocês um pouquinho anteriormente, que o
paciente idoso, o envelhecimento, faz com que a pessoa fique mais suscetível, né? Aqui a gente tem a incidência por estados, né? Os estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Roraima e Acre estão despontando aí na incidência de casos novos. Só que a gente tem aqui a taxa de óbitos, né? Região. E olha onde é que a gente está. Rio Grande do Norte, né? Nordeste. Então, quando a gente tem os estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Acre, a gente está despontando aí em números de óbitos. Aqui, pessoal, eu achei um gráfico interessante de a quantificação, né, dos encerramentos de tratamentos. Né? Aqui a gente tem os casos em que o bacilo era sensível ao tratamento antimicrobiano e aqui a gente tem o caso em que ele é resistente ou resistente a algum tratamento, né? O que é que acontece? A maioria dos casos consegue cura, tá vendo? Só que quando o micro-organismo ele é resistente, a gente tem uma taxa menor do que quando ele é sensível. Claro, e nesses casos, a taxa de abandono do tratamento é grande. O problema que tem nessa doença é que a taxa de abandono é significativa. Então, além de a gente ter uma doença que ela é altamente transmissível, um micro-organismo que é resistente, as pessoas elas abandonam o tratamento. E vocês sabem que quando a gente começa um ciclo com antimicrobiano e para, o que é que acontece? Esse micro-organismo consegue se adaptar a essa situação e consegue sobreviver mais tarde a doses mais fortes de antimicrobiano, enfim, ocorre uma seleção natural. Então, isso dificulta muito o processo de cura e do combate à tuberculose, certo, pessoal? Aqui a gente tem a patogênese em linhas gerais, certo? Aqui vocês vão ver nesse esquema que a contaminação está acontecendo de pessoa para pessoa. Esse micro-organismo vai entrar aqui no tecido do pulmão e vai começar a se multiplicar, onde dentro dos macrófagos, como a gente já tinha comentado. Só que as células, principalmente os linfócitos, eles vão tentar conter essa infecção de alguma forma, certo, pessoal? Quando ocorre essa tentativa de contenção, como vocês estão vendo aqui, ocorre a formação desses granulomas, desses tubérculos, entre aspas, por isso que o nome é tuberculose. E aí esses granulomas, que tem células ao redor, né, que fazem com que haja a contenção da infecção, são infestados desses micro-organismos. Quando há a contenção, está tudo certo. Isso fica como se fosse dormente dentro da pessoa. Ocorre a formação dessas lesões granulomatosas, onde a gente tem uma área central com bacilo, né, como está aqui, e a área periférica com a zona de células epitelioides e de células de defesa aqui ao redor, né? O que é que acontece? Isso aqui pode ficar contido por anos, lá dormentezinho, né? Quando ocorre alguma coisa que vá diminuir a nossa imunidade, aí o que é que pode acontecer? A liberação desses micro-organismos aqui, e aí ocorre a transmissibilidade. Quando a doença está na sua fase ativa, é quando a gente tem maior taxa de transmissão da doença. Quando ela está assim, inativa, controlada, nem tanto. Quando há infecção aguda, né, quando o micro-organismo acabou de infectar uma pessoa, a gente tem geralmente uma resposta inflamatória aguda nos pulmões, a gente tem tosse, escarro, enfim, tudo aquilo que é característico. E isso para. Só que isso pode voltar de uma forma muito mais intensa quando o nosso sistema imunológico estiver mais fraquinho, certo? Esses granulomas, eles podem ter uma característica de, enfim, necrosante e serosa, né? Podem formar esses calos. Então, quando chega nesse estágio que a gente tem um endurecimento, começa a aparecer os problemas relacionados a essa doença, certo? Então, quais são os achados clínicos? A gente tem febre, que é uma febre geralmente que dá no finalzinho da tarde, febre vespertina,
cansaço, falta de apetite. Geralmente as pessoas que estão com tuberculose, elas perdem um pouquinho de peso. Suores noturnos é muito falado na literatura. Dor na região torácica, dificuldade de respiração, uma tosse insistente, de mais de 3 semanas, aquela tosse insistente, esquisita, e catarro com sangue, né? Secreções sanguinolentas. Também é característico porque há uma inflamação aguda na região pulmonar. Então, quais são outras formas da doença que não estão relacionadas só com o trato respiratório? A gente tem a tuberculose gastrointestinal, renal, a gente pode desenvolver uma meningite tuberculosa e uma osteomielite também, além de poder influenciar aqui na orofaringe, na região orofaríngea com a tuberculose orofaríngea. A mais comum é esse quadro aqui, mas existem outras formas da doença que podem se desenvolver, principalmente nas pessoas que estão mais suscetíveis. Existe uma relação fina entre as pessoas que têm HIV e têm sofrido com a doença da imunodeficiência e tuberculose. Tanto é que os boletins epidemiológicos trazem esses dados juntos. Então, geralmente, quem desenvolve essas outras doenças são pessoas que estão com o sistema imunológico extremamente fragilizado, que muitas delas são HIV positivo. Como é que se faz o diagnóstico dessa doença? Através de exame clínico e de exame radiológico de tórax, que vai detectar, além de reação tuberculínica e diagnóstico laboratorial. Eu vou explicar, em linhas gerais, como funciona essa reação tuberculínica e o diagnóstico laboratorial, que é o que nos compete na nossa disciplina. Essa reação tuberculínica, pessoal, ocorre a injeção aqui intradérmica desse DPP, derivado de proteína purificado, extraído do micro-organismo, certo? É uma proteína produzida pelo Mycobacterium tuberculosis, que faz com que haja uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia na pessoa que está sendo testada. Se a pessoa for tuberculose positiva, ocorre o aparecimento dessa reação de uma forma mais exacerbada. Se ela não for positiva, se for vacinada com a BCG ou não, aí vão dar resultados diferentes que vão indicar negativo. Por que é utilizada essa metodologia? Porque a gente pode detectar reações com pessoas que estão naquele estado latente, naquele estado dormente. Vocês sabem que essa reação de hipersensibilidade está muito relacionada àquele quadro, entre aspas, de alergia, né, eritematoso na pele. Então, vai haver essa injeçãozinha aqui e depois de alguns dias você vai voltar para a unidade de saúde, onde você fez o teste, e vai medir o diâmetro dessa enduração, que chama da enduração, da manchinha que ficou. Dependendo do diâmetro, da forma como ela está, tudo, existe um protocolo para isso, claro, vai se identificar se a pessoa tem tuberculose ou não, certo? O que é que acontece? Quando a gente toma a BCG, que no Brasil isso é adotado, tem-se uma reação diferente da que as pessoas que não tomam. Por quê? A BCG ela é feita com um micro-organismo que se chama Mycobacterium bovis. É bem parecido com tuberculose. E ele dá imunidade, pelo menos parcial, às pessoas que vivem em regiões que têm a tuberculose como endêmica, como no Brasil. Então, o que é que acontece? Para as pessoas que são vacinadas, pode dar um resultado de falso positivo. Pode dar. Mas isso não quer dizer que esse teste não possa ser utilizado em pessoas que tomaram a BCG. Algumas literaturas vão dizer que não usa, outras literaturas vão dizer que dá para usar sim, utilizando as medidas corretas de aferição da induração, certo? Como é que se faz a baciloscopia? Dentro da micro agora. É uma técnica rápida, barata e simples para a gente fazer e para a gente identificar se a pessoa tem alguma micobactéria dentro dela a partir da amostra de escarro, por exemplo. Então, se chama método de Ziel-Nielsen ou Nelson, onde a gente consegue visualizar esses bacilos e
detecta de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar. Então, como é que se faz? Vamos olhar aqui. Nesse primeiro passo aqui, adiciona-se um reagente chamado fucsina, que ele é um reagente como se fosse bem vermelho, ao esfregaço de escarro. Depois, aquece aqui, ó, é como se fosse uma chamazinha do bico de buça, tá vendo? Aquece umas 3 vezes para emitir os vapores, para fixar mesmo, como a gente faz na coloração de grão. Depois lava, né, com água, aqui, lava, e faz a descoloração com álcool ácido, com o reagente álcool ácido. Quando fizer essa descoloração, pessoal, né, meu cursor aqui. Quando a gente fizer essa descoloração, o que é que vai acontecer? Os bacilos álcool ácido resistentes vão continuar o quê? Vermelhinhos. E os bacilos que não forem álcool ácido resistentes vão perder a coloração. Aí depois a gente faz uma contracoloração, que nem a gente faz em coloração de grão. Só que aqui a gente vai utilizar azul de metileno. Coloca azul de metileno e aí vai ficar tudo coradinho de azul. Tá vendo? Então, várias células vão corar em azul, as que não são álcool ácido resistentes. E se tiver bacilos álcool ácido resistentes, eles vão ficar corados em vermelhinho. É bem simples essa técnica. Então, a gente tem aqui a probabilidade de achar eles isolados, em grupos ou fragmentados. Geralmente, quando eles estão assim, é porque o paciente já passou por tratamento e o tratamento está funcionando. Quando a doença está ativa, geralmente se observa assim, ó. E esse aqui é o chamado fator corda, tá bom? Olha, aqui é só para exemplificar na vida real como ocorre, ó, fica tudo corado, depois a gente passa o álcool ácido resistente, azul de metileno, e aí vai ficar assim. Quando a gente for olhar no microscópio, pá, vai estar aqui, ó. Olha só. Se tiver essas manchinhas aqui, meu anjo, você vai aumentar e vai ver os bacilos lá. Então, há a probabilidade de a pessoa ter uma micobactéria, certo? Aqui, estou só mostrando para vocês a forma como elas crescem, né? Aqui são os meios que se utilizam. Geralmente é esse meio aqui, ó, Lovestein Janssen, que se utiliza, é um meio sólido, à base de ovo, baratinho. De 15 dias a 8 semanas você tem um crescimento, como eu falei, é um crescimento lento, e dá para você fazer tanto uma análise macroscópica, porque vocês viram que as colônias de micobactérias são bem características, como microscópica também, onde a gente tem esse fator corda aqui. Tá vendo que parece lã? Você pega lã, tira de novelinho de lã e bota tudo juntinho assim. É bem parecido com isso aqui, né? Também tem meios líquidos que podem crescer esse micro-organismo, e algumas literaturas afirmam que através desses meios líquidos é mais fácil a gente fazer o diagnóstico e o crescimento em si, certo? Como é que se faz o tratamento? É uma terapia de múltiplos fármacos, que é longa, é uma antibiótico terapia longa, de 6 a 9 meses, e aí tem os protocolos bem certinhos, a pessoa tem que tomar nos primeiros 2 ou 3 meses de um jeito, depois passa para outro, enfim, isso aí não cabe a gente estar detalhando, mas é importante saber que os fármacos utilizados é isoniazida, rifampicina e parazinamida. Esses são os fármacos utilizados para fazer esses tratamentos. Por que esse tratamento é tão longo, professora? Primeiro, porque o micro-organismo ele se localiza dentro das células, então é mais difícil esse fármaco chegar até lá, ele não está exposto como outros micro-organismos. Lembra que esse granuloma ele pode estar, vamos dizer assim, no material mais seroso, caseoso, então é de difícil acesso para o fármaco. Tem crescimento lento o micro-organismo e tem as formas resistentes, como eu falei para vocês, a parede deles é diferenciada, eles são um pouco mais resistentes, então precisa de um tratamento bastante longo. Existem as linhagens, pessoal, que são resistentes a esses antibióticos. Existem as MDRs, que são as linhagens resistentes a múltiplos fármacos, tem as XDRs, que são altamente resistentes a múltiplos fármacos, e o fator que leva ao desenvolvimento
estirpes mais resistentes é principalmente o abandono do tratamento, como vocês já sabem. A pessoa começa a fazer o tratamento nos 2 primeiros meses, e aí já vai se sentir melhor, ou não sente mais nenhuma sintomatologia, e aí já não faz mais, certo? Então, o abandono desse tratamento, principalmente das cepas resistentes, como vocês viram nos dados epidemiológicos lá da frente, faz com que a gente tenha uma dificuldade imensa de tratar essas linhagens. Como é que se previne? Aqui no Brasil, a gente tem a BCG, que é a vacinazinha da cicatriz, que acredito que quase todo mundo tenha no braço, né? A gente consegue induzir uma resistência parcial à tuberculose, mas ela é uma, vamos dizer assim, resistência que tem uma efetividade variável, de 0 a 70% ou 80%. Por quê? A gente não vai colocar um micro-organismo vivo atenuado da espécie do Mycobacterium tuberculosis. A gente bota o Mycobacterium bovis, como eu já falei para vocês. Então, alguns países, como os Estados Unidos, não utilizam a BCG, né? Porque diz que não é eficiente e não compensa o custo, porque lá a tuberculose não é tão exacerbada quanto aqui no Brasil. Então, eles não fazem. Mas aqui a gente faz sim e tem funcionado, né? Outros fatores que são importantes: rápida identificação e tratamento adequado, uso de EPIs, isolamento da equipe de saúde, claro, e o cuidado da família, né, para não se contaminar. A gente sabe que a gente tem como fazer o controle disso, mas a família tem que estar muito consciente das formas de transmissão, enfim, todo aquele cuidado que a gente tem em relação à doença infecciosa de fácil transmissibilidade. Se vocês quiserem estudar mais, eu indico aqueles mesmos livros que eu já passei para vocês. O Microbiologia Médica e Imunologia eu ainda não tinha falado, mas vocês podem estudar por ele também. O Microbiologia do Trabulsi e o Microbiologia Médica, todos têm esse capítulo e podem ajudar vocês no entendimento mais profundo, tá certo? E era esse o nosso vídeo. Agora a gente está lançando um canal no YouTube, então eu espero que vocês acessem e se inscrevam. Eu vou estar sempre colocando vídeos novos lá para vocês estudarem. Eu tenho um perfil no Instagram, que é @professora Louisa Helena, que vocês também podem seguir. E tem o meu e-mail, professoraloisahelena@gmail.com, que vocês podem estar entrando em contato para a gente tirar dúvidas, tá certo? Obrigada a todos por assistir e até a próxima.